uma chamada muito especial. Neste slide eu quero focar no chamado de Maria para ser a mãe do Senhor. E lembrando o que eu falei no slide anterior, no último tópico, o anjo do Senhor foi até Nazaré, foi até Maria, e quando o anjo falou com ela, Maria estava desposada, era uma jovem, era pobre, era ainda virgem, e nessas condições o anjo do Senhor encontrou Maria. E quando o anjo se dirigiu a ela, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Isso está no versículo 28. Maria se espantou porque quem era ela, né, para ser assim tão honrada, né, por Deus, né? Eu acredito que deve ter passado na mente de Maria esse pensamento. Quem era ela, né? Uma humilde serva do Senhor, né? Não vivia num conforto, não tinha um nome conhecido, mas ainda assim, né, Deus não observa a aparência do homem ou a sua condição social. Deus olha o coração, e o coração de Maria era um coração fiel a Deus. E um coração disposto a servir. Então o anjo do Senhor trouxe essa saudação: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E lendo o slide do primeiro tópico, e este versículo 28 nos mostra pelo menos 4 pontos. Que 4 pontos eu vou focar com vocês? O primeiro ponto: Deus conhecia a situação de humilhação de Maria, dores de Nazaré, porém Deus agiu no tempo certo na vida de Maria, trazendo refrigério e alegria para a sua alma. João 1, 43 e 46, o capítulo 16 de João ainda, 20 e 22, e Lucas 1, 47. Esses versículos eles vão mostrar, primeiro no Evangelho de João, capítulo 1, 43, do versículo 43 ao 46, a condição da cidade de Nazaré não tinha uma boa reputação, e nas palavras de Natanael, dentro do que ele acreditava, não poderia sair alguma coisa boa de lá. Mas Deus não olha a situação social, econômica e moral em que se encontram as pessoas. Se tiver uma pessoa fiel lá, ele vai usar essa pessoa. No caso, começou com Maria, sendo a mãe do Salvador, tendo essa responsabilidade, José o pai adotivo, e em seguida o próprio Senhor que morava lá, e ele passou a ser luz para aquelas pessoas. Então, quando Deus usa uma pessoa, essa mesma pessoa vai ser a luz naquele lugar, luz em meio às trevas. E o capítulo 16, a respeito da alegria que Deus traz quando nós temos fé, perseveramos nessa fé, vai falar no capítulo 16 do Evangelho de João que os discípulos estavam muito contristados com as coisas que Jesus estava falando para eles, porque Jesus estava se despedindo neste capítulo. Capítulo 15, 16, começou a partir do 14, se eu não me engano. E o Senhor estava preparando já a alma deles para tudo aquilo que ia acontecer com o Senhor dali para frente. Seria insultado pelos anciãos, seria humilhado pelas autoridades, morto pelos romanos, enfim. Mas o Senhor faz uma promessa: a tristeza deles se converteria em alegria, tal qual uma mulher que está prestes a dar à luz e sente tristeza quando a hora é chegada, mas
depois de ter nascido um menino, né, nem mais se lembra da aflição que tiveram. Assim seria a mesma alegria que os discípulos sentiriam quando, depois de 3 dias, né, o Senhor apareceria a eles. E o Senhor faz essa comparação da mesma forma com Maria. Maria, ela recebeu essa alegria do Senhor, esse refrigério para a alma. Deus refrigera os seus. E quando a pessoa persevera, como no caso de Maria, perseverando, ela não se contaminou, não deixou se influenciar pelo meio social, mas ela perseverou na fé, né, acreditando sempre que Deus a honraria, e foi o que aconteceu, e foi uma honra muito maior do que ela imaginava. E o anjo, devido a isso, mandou ela se alegrar. Alegra-te, muito favorecida. Então Maria, ela deveria receber essa alegria vinda da parte do Senhor. Então, da mesma forma que nós, se perseverarmos, se crermos no Senhor, nas palavras que Ele falou, tanto as palavras de perseverança, de guardar os mandamentos, de esperar por Ele, porque Ele voltará. Se observarmos atentamente isto e guardarmos no nosso coração e perseverarmos nas palavras que Ele nos falou, de igual forma receberemos o refrigério para a nossa alma. Então, temos também aí Lucas 1,47, que é um pouquinho à frente do trecho que nós lemos. A própria Maria, no cântico que ela vai entoar ao Senhor, ela vai dizer no versículo 47: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então ela se alegrou realmente no Senhor. O próximo tópico: apesar da condição social e econômica de Nazaré, Maria conservou sua fé em Deus e, sob as diretrizes dessa fé, os mandamentos do Senhor e uma vida virtuosa, razão pela qual Gabriel foi enviado até ela. Então nós vemos que o anjo Gabriel não foi até uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que realmente apresentava uma vida ilibada, uma vida que não se deixou influenciar pelas circunstâncias. No Antigo Testamento vemos um caso muito triste, que é o caso de Saul, que mesmo tendo recebido a bênção de Deus de ter sido rei, ter recebido o Espírito Santo, ele se deixou levar pelas circunstâncias e gradativamente ele foi se afastando de Deus ao ponto de ignorar totalmente os mandamentos do Senhor e fazer tudo aquilo que era contrário ao que Deus mandava. De modo que, depois disso, Deus começou a se afastar de Saul e se afastou cada vez mais. Maria fez justamente o contrário. Quanto mais as dificuldades se apresentavam, mais ela perseverava em servir ao Senhor. O terceiro tópico aí, que é um dos 4 pontos que eu mencionei, no caso de Maria, a expressão usada pelo anjo, favorecida, se refere em especial à honra que Deus estava lhe concedendo de ser mãe do Salvador. O favorecimento era duplo: a alegria de que o eterno Deus era com ela e de que Jesus, o Salvador, viria ao mundo através dela. E neste particular, o exemplo de Maria nos mostra como Deus concede uma nova perspectiva para a nossa fé, mesmo cercados por adversidades. Eu coloquei uma referência a Atos 3,19. Então, quando o anjo usa a expressão favorecida, esse favorecimento se refere a algo duplo. Era um favorecimento duplo. Primeiro, que ela estava recebendo a alegria do Senhor, né? A alegria, que alegria era essa? Deus era com Maria. Ela não sabia, mas Deus estava com ela. Ela acreditava pela fé, mas
até o momento que o anjo do Senhor falou com ela, ela não sabia. Mas, pela fé, ela acreditava nisso. E o que acontece? O anjo falou isso, esse favorecimento era duplo, e Maria recebeu a notícia de que o Senhor era com ela. O segundo favorecimento aí é o fato de que ela receberia a honra de ser mãe do Salvador. E depois, a respeito desses versículos, vou comentar de forma mais acurada na próxima aula. E por enquanto a gente fica sabendo que este favorecimento era duplo. Então, quando o anjo usa essa expressão favorecida, se refere ao fato de que Deus era com ela e se refere ao fato de que o Senhor viria ao mundo através de Maria. E o quarto ponto, dentro da expressão que é usada no versículo 28, da saudação e da expressão que é usada pelo anjo Gabriel, Maria, porém, sabia de uma coisa que nós temos talvez hoje dificuldades para entender. Apesar de guardar os mandamentos do Senhor e apesar de uma vida virtuosa, o favor que ela estava recebendo não era somente em decorrência de uma vida de virtude, mas sim da graça de Deus, que trabalha desde o início para salvar o pecador. Maria não favorece, mas foi favorecida por Deus, pois todos estavam debaixo do pecado original, e sem Jesus todos permanecem nesse pecado em rebeldia contra Deus. O versículo 30 confirma exatamente isso. Gênesis 3:15, João 5:17 e Efésios 2, versículos 8 e 9. E este ponto é extremamente essencial. Por mais que o ser humano viva uma vida justa, a sua justiça diante de Deus é considerada como trapo de imundícia. Isso o profeta Isaías vai falar. Então, a justiça do homem não serve, grosso modo, para a sua salvação. Entendam bem. Nós devemos cumprir as leis, devemos agir de forma digna, como bons cidadãos. Mas, para a salvação, é Deus sempre que intervém com a sua graça. Sem a graça de Deus, não podemos ser salvos. É essa graça que vem e nos alcança, como alcançou também Maria. E Maria, ela praticava as boas obras em decorrência dessa graça. E que eu vou falar sobre isso mais à frente, mas o nome disso é graça preveniente. Então, antes de o Senhor vir ao mundo, Deus capacitou o homem com essa graça preveniente para que quando ele ouvisse a palavra do Evangelho, pudesse crer. E também, antes de vir o Senhor, pudesse praticar as obras da lei, pudesse crer, pela fé de que o Messias viria ao mundo. E Deus, desde o início dos tempos, quando o homem caiu, ele trabalha para poder salvar o pecador. O Senhor mesmo diz no Evangelho, João capítulo 5, versículo 17, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que trabalho é esse? É justamente de salvar o pecador. Gênesis 3,15 vai dizer que Deus enviaria ao mundo, a partir da semente da mulher, um que pisaria na cabeça da serpente. Então, desde o início, não foi o homem que estendeu as mãos para Deus, mas foi justamente o contrário. Deus que estendeu as mãos para o homem, porque o homem, apesar de conseguir praticar algo que Deus manda,
a sua natureza está corrompida e ele precisa da graça de Deus para poder fazer o equilíbrio, fazer o equilíbrio na balança, para poder escolher servir a Deus, escolher obedecer os seus mandamentos. E Maria, ela tem a certeza e tinha a convicção de que ela estava recebendo aquela saudação e estava recebendo a honra de ser mãe do Senhor pelo fato da graça de Deus. Então Maria, ela não favorece ninguém, mas ela mesma foi favorecida. Como nós, cada um de nós somos favorecidos quando, a partir do momento que ouvimos a palavra do Evangelho, nós ali temos a graça de Deus para poder ter o discernimento de fazer uma escolha. Escolher servir a Deus ou escolher continuar em rebeldia contra Deus. E sem Jesus, o homem continua em rebeldia, porque no plano espiritual, né, em relação ao reino de Deus, não há neutralidade. Lembra que o diabo, ele se rebelou contra Deus e incitou essa mesma rebelião, o mesmo desejo pecaminoso no homem, de modo que o homem também se rebelou contra Deus. E na medida que o homem não aceita a graça de Deus, ele está em rebeldia com Deus, contra Deus. Então, este tópico aí, esse quarto item, não foi por obras boas que Maria recebeu a missão de ser a mãe do Salvador. Pelo contrário, foi decorrente da graça de Deus, não somente para com ela, mas para com toda a humanidade. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 47, ela mesma diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Então ela tem consciência de que tudo que ela recebeu, a alegria, o refrigério para a alma e a honra de ser mãe do Salvador, era em decorrência dessa graça, que nós chamamos de graça preveniente, e a partir dessa graça ela teve condições de viver uma vida justa até o momento em que o Senhor viria ao mundo, e a partir desse nascimento e da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós somos salvos por essa graça. E o povo de Israel também foi salvo, aqueles que permaneceram na fé, foram salvos pela fé no fato de que o Salvador viria ao mundo e eles deveriam esperar até a sua vinda. Não foi por obras da lei que eles foram salvos.